A marcha já tinha começado quando o coração do povo começou a ceder. Eles saíram do Monte Hor e tomaram o caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, como registra Números 21:4. Não era a primeira volta, não era o primeiro desvio, não era a primeira vez que a promessa parecia andar em círculos diante de pés cansados. Havia pó nos tornozelos, sede na boca, memória acumulada em tendas desmontadas e armadas muitas vezes. O deserto não esgota apenas os músculos. Ele também trabalha em silêncio contra a gratidão. Um homem consegue carregar um jarro por mais tempo do que consegue carregar esperança sem vigilância. A estrada escolhida não combinava com a urgência deles. O caminho até Canaã, do jeito que desejavam, deveria ser reto, curto, decisivo. Só que o povo da aliança não andava dentro do desenho das próprias expectativas, andava sob direção. E a direção de Deus, tantas vezes, humilha antes de exaltar. Moisés diria depois que o Senhor os conduziu 40 anos no deserto para humilhá-los e prová-los, para saber o que estava no coração deles, se guardariam ou não os seus mandamentos, e que os deixou ter fome para então sustentá-los com o maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:2-3. O deserto, portanto, não era atraso acidental, era revelação. Mas revelação também dói. É possível andar cercado de sinais da fidelidade divina e ainda assim cultivar um coração que fala como se tivesse sido abandonado. A nuvem já os guiara, a rocha já dera água, inimigos já haviam caído, o maná já descera de manhã incontáveis vezes. Ainda assim, o caminho prolongado começou a mexer com aquilo que o texto chama, em muitas traduções, de impaciência. E impaciência, no vocabulário da alma, quase nunca é só pressa. Ela costuma vir carregada de acusação. A pressa diz: já basta. A acusação diz: Deus nos trouxe até aqui para mal. Perceba a gravidade disso. O problema não era apenas desconforto, era interpretação. O povo estava lendo a própria história do jeito errado. Quando a jornada aperta, sempre surge essa disputa. Quem contará o sentido do caminho? A providência ou o ressentimento? A promessa ou o momento? A fidelidade do Senhor ou a sensação das pernas que já não querem continuar? Em muitos lugares da Escritura, o pecado aparece primeiro como escolha visível. Aqui ele amadurece dentro da leitura que o povo faz de Deus. Eles ainda caminham com o corpo, mas já começam a se descolar por dentro. O pé segue a caravana. A alma vai se separando da confiança. Fique um instante nesse detalhe. A rebelião raramente nasce inteira numa frase pública. Antes de chegar aos lábios, ela encontra abrigo numa longa repetição interior. Um homem repete para si a própria amargura até ouvi-la como verdade. Uma comunidade faz o mesmo. O deserto amplia vozes internas. Aquilo que em dias de fartura parecia contornável, em dias de fadiga toma o tamanho de sentença. Moisés segue adiante, mas ele sabe reconhecer a mudança do ar entre as tendas. Sabe quando a queixa é apenas cansaço humano e quando ela já começou a se armar contra o próprio Senhor. Líderes aprendem a ouvir o que ainda não foi dito em público. Um silêncio de acampamento pode trazer mais perigo do que um grito. As mães recolhem seus filhos. Os velhos se sentam por mais tempo do que o normal. Os homens olham à distância como se a distância tivesse rosto. Ninguém precisa anunciar crise para que a crise já esteja entre todos. A estrada passa por eles, e eles passam pela estrada. O dia não faz concessões. O sol não diminui seu peso por causa da história da aliança. O vento não assina pactos. Há horas em que o povo de Deus descobre que continuar sendo o povo de Deus não o retira da aspereza do mundo. O que o distingue não é a ausência de desertos. É a presença que não recua, mesmo quando o coração humano começa a se desordenar.
É aqui começa a tensão que sustentará toda esta história. O Senhor não deixará o povo preso à mentira que ele conta sobre o próprio Deus. O juízo virá assim, virá com ardor, virá pelo chão. Mas antes de vermos as serpentes, precisamos encarar algo mais próximo e mais íntimo. A boca que esqueceu o gosto da misericórdia. Porque foi assim que a queda se aproximou. Não primeiro por dentes, primeiro por palavras. O pão que já não reconhece ama, frase saiu do povo como algo ensaiado havia dias. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil. Ou em outra formulação conhecida, We love this worthless food. Números 21:5. O texto é direto. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Não se tratava mais de confusão íntima. A acusação finalmente ganhou corpo. É importante escutar o peso dessa reclamação, sem reduzi-la a um acesso superficial de mau humor. O povo não está apenas dizendo que quer outra refeição. Está profanando a memória do cuidado de Deus. O maná não havia sido um detalhe secundário da caminhada, fora uma provisão sustentada dia após dia, manhã após manhã, na dependência exata de quem não podia estocar autossuficiência. O pão do deserto ensinava o que o coração orgulhoso resiste a aprender. Viver é receber, só que receber continuamente humilha. E gente humilhada pela graça nem sempre agradece, às vezes se irrita. O maná não permitia independência. Não podia ser acumulado como prova de domínio. Não deixava o povo acreditar que o amanhã estava garantido por sua própria habilidade. Era dom repetido, visita diária, misericórdia sem espetáculo novo. E há corações que até suportam o milagre, desde que o milagre não vire rotina. Quando a bondade de Deus aparece todos os dias da mesma forma, o homem carnal corre o risco de chamar de comum aquilo que deveria manter santo. Essa é uma miséria antiga, acostumar-se com o dom até tratá-lo como ofensa. O povo olha para o chão e vê maná. Não vê aliança. Não vê paciência divina. Não vê o fato de ainda estar vivo depois de tantas rebeliões. Vê monotonia. O que antes descia como resposta agora sobe à boca como desprezo. Eles não dizem, estamos fracos, ajuda-nos. Dizem em essência, teu cuidado nos cansou, não pedem misericórdia. Pronunciam desdém. E o desdém dirigido à provisão de Deus inevitavelmente toca o próprio Deus. Há pecados que se parecem com fraqueza. Este se parece com soberba cansada. Moisés ouve a queixa e mais uma vez ela não termina nele. O texto diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés, nessa ordem, Números 21:5. A liderança fiel conhece esse peso, ser atingida por palavras que, no fundo, querem alcançar mais alto. O povo ferido pela disciplina do caminho não tem coragem de declarar guerra ao céu sem antes encontrar um rosto humano para ferir. É mais fácil acusar o mediador, mais fácil dizer que Moisés os trouxe ali, mais fácil transformar a obediência de um homem no alvo imediato da frustração coletiva. No entanto, a grande tragédia do capítulo não é que eles tenham insultado Moisés. É que já não conseguiam reconhecer a natureza da própria provisão. Chamaram de vil aquilo que vinha de Deus. Rebaixaram o sustento do Senhor ao nível da irritação deles. E quando a alma passa a classificar o cuidado divino pela régua do próprio aborrecimento, algo muito sério se rompe por dentro. É por isso que Deuteronômio 8:3 ilumina esta cena com tanta força. O Senhor os deixou ter fome e os alimentou com maná para que soubessem que o homem vive da palavra que sai da boca do Senhor. O povo, porém, queria pão sem lição, provisão sem dependência, caminho sem prova, promessa sem travessia. Queria o Deus dos benefícios, não o Deus que forma o coração. Queria chegar sem ser tratado. Queria herança sem transformação. Pare aqui um momento. Há uma diferença entre pedir alívio e desprezar o meio pelo qual Deus nos sustenta.
A Escritura não humilha o cansaço sincero. Vemos lamentos santos em muitos lugares. O problema de Israel, nesta hora, não é gemer, é zombar do dom. Há lágrimas que sobem como oração, e há palavras que sobem como afronta. A mesma boca pode produzir ambos em dias diferentes. O povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda oferecia sua catequese invisível. Servir ao imediato, medir o bem pelo apetite, desconfiar de qualquer bondade que exija fé. No deserto, Deus estava treinando outra espécie de visão. Quando a visão espiritual adoece, a alma se torna incapaz de discernir entre disciplina e abandono. Toda demora parece crueldade, toda repetição parece castigo, toda ordem parece ameaça. Então o pecado amadurece, e quando amadurece, ele traz seu fruto. O deserto que havia sido lugar de provisão se tornaria, por um tempo, lugar de ardor. O mesmo chão sobre o qual o maná caía receberia agora o movimento das serpentes. A boca que dissera, este pão é desprezível, logo aprenderia que há julgamentos que queimam mais do que a fome. E não houve teatro no céu antes disso. Não houve debate registrado. Não houve longa defesa. Apenas a santa resposta do Senhor a um povo que falara como se seu Deus fosse inimigo. Fogo no pó. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Números 21:6. O texto não faz esforço para suavizar a cena. O juízo vem com a mesma clareza com que a rebelião foi exposta. O Senhor enviou. O povo foi mordido. Muitos morreram. Às vezes a Escritura recusa as explicações longas porque a própria seriedade do momento exige sobriedade. Há ocasiões em que a justiça divina entra em cena, sem pedir licença aos nossos gostos modernos. E é precisamente aí que muitos leitores recuam, não porque o texto seja obscuro, mas porque é claro demais. O Senhor não estava assistindo de longe a uma tragédia natural. O Senhor estava julgando. E o juízo, nesta história, não é negação da aliança. É expressão do fato de que a aliança é real demais para tolerar com indiferença a profanação contínua. As serpentes aparecem pelo chão, onde o povo vinha andando como se o chão lhes devesse passagem tranquila. O mesmo solo que recebia os passos da comunidade, agora se torna via de ameaça. Não sabemos todos os detalhes físicos da cena, e o texto não se entretém nisso. Basta-nos saber o que a Escritura quer que saibamos. A mordida ardia, a morte se espalhava, o acampamento foi atravessado por um terror que nenhuma reclamação conseguia controlar. A murmuração sempre parece poderosa até encontrar um sofrimento que ela não pode governar. Não é difícil imaginar o som do acampamento mudando de uma hora para outra. Onde antes havia queixas repetidas, agora há gritos curtos. Onde havia conversa ácida, agora há corrida desordenada. Pais procuram filhos. Esposas tentam erguer maridos. Homens que minutos antes usavam a língua como lâmina agora a usam para chamar ajuda. O veneno faz o corpo lembrar aquilo que o coração tentara esquecer. A vida não está nas mãos do homem. Há um aspecto profundamente moral nesse juízo. O povo havia recusado o pão dado por Deus. Agora recebe, no próprio corpo, a evidência de que longe da misericórdia divina não há neutralidade. A Escritura inteira ensina, de modos variados, que o pecado não é só culpa legal, é corrupção que mata. Em Números 21, essa verdade se torna visível. A rebelião interna aparece do lado de fora em forma de mordida. O que a língua vinha destilando agora parece responder no sangue. Mesmo aqui, convém resistir a uma leitura cruelmente simplista. O texto não está dizendo que toda dor humana pode ser rastreada, sem mediação, a um pecado específico cometido poucas horas antes. A Bíblia é mais cuidadosa que isso. Mas neste caso particular, ela mesma faz a ligação. O povo falou contra Deus. O Senhor enviou serpentes. Números 21:5-6.
O juízo foi pedagógico, santo e direto. O Deus que os alimentava no deserto também sabia feri-los para arrancá-los da cegueira, porque existe uma cegueira confortável. Ela cresce quando as consequências demoram. O homem interpreta a paciência de Deus como aprovação ou fraqueza. A rebelião repete frases ousadas porque ainda não sentiu o peso do céu. Então, quando o juízo vem, ele não é apenas punição, é desmascaramento. Ele remove a mentira segundo a qual se pode falar contra o Senhor e continuar intacto. Ele obriga a alma a encarar a relação entre desprezo e morte. Eles correram, caíram, chamaram nomes, tentaram levantar uns aos outros. O acampamento inteiro virou prova de que nenhuma comunidade se sustenta zombando da provisão que a mantém viva. Talvez alguns ainda tivessem maná guardado daquele dia. Talvez ele ainda estivesse em vasilhas dentro das tendas. Isso torna a cena ainda mais severa. O pão que desprezaram não perdeu seu lugar por causa do desprezo deles. O dom continuava sendo dom. O problema era o coração que já não conseguia recebê-lo como tal. Aqui há uma compressão dolorosa. Eles entenderam tarde, mas nem tarde demais, pois o mesmo Deus que enviou serpentes não se afastou do acampamento. O juízo não significou o abandono final. Se tivesse significado isso, a história terminaria em sepulturas dispersas pela areia. Em vez disso, a mordida produziu algo que a abundância não havia conseguido produzir. Havia tempo, confissão simples, sem ornamento, sem argumento, sem encenação. É assim que muitos regressam à sanidade espiritual, não pela beleza de um discurso, mas pelo colapso das desculpas. O sofrimento, quando recebido sob a mão de Deus, pode quebrar a linguagem defensiva do pecador. Pode encurtar a distância entre o erro e seu nome verdadeiro ou um povo. Enfim, pisaria em direção a Moisés não para acusá-lo, e sim para pedir que ele falasse por eles. Aquele a quem atacaram seria o homem a quem recorreriam. Há nisso uma ironia severa e uma misericórdia profunda. Deus sabe conduzir o arrogante até o ponto exato em que ele precisa do mediador que desprezou. Confissão ao entardecer. Então o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Números 21:7. Há uma beleza austera nessa sequência. Pecamos. Ora, Moisés orou sem desculpas prolongadas, sem tentativa de repartir a culpa com o calor, a fome ou o caminho longo. O deserto continuava duro, mas agora a boca do povo começava a recuperar alguma lucidez. A dor lhes ensinara a clareza que a abundância não tinha conseguido manter. Eles nomeiam o pecado. Falaram contra o Senhor, falaram contra Moisés. A mesma boca que acusou agora confessa. Observe também para onde se movem. Eles vão a Moisés. Isso importa. A confissão não nasce no orgulho intacto. Ela se inclina. O coração que foi corrigido pela mão de Deus aprende a procurar o mediador em vez de esmagá-lo. O homem espiritualmente adoecido sempre sonha com acesso a Deus, sem precisar se submeter aos meios que o próprio Deus estabeleceu. Israel, naquela tarde, precisou voltar justamente ao homem que havia tratado como problema. E Moisés, em vez de se vingar do humilhado, ora por ele. Essa é uma das marcas mais belas da liderança moldada por Deus. O líder ferido não usa a queda do povo para vingar o próprio ego. Moisés não pede que sofram mais um pouco para aprender melhor. Não exige discurso perfeito. Não coleciona a cena para depois lembrá-los de sua razão. Ele ora. O texto é curto porque a grandeza moral do gesto dispensa enfeite. O intercessor faz o que um intercessor faz. Leva a miséria do povo ao Senhor. Ao mesmo tempo, repare no pedido deles. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Números 21:7. É um pedido compreensível. Quem sofre quer afastamento da fonte imediata da dor. Quem foi mordido não pensa primeiro em símbolo,
pedagogia ou mistério. Pensa em livramento. Quer que o perigo vá embora. Quer o deserto de antes, só que sem o veneno. Mas a resposta de Deus seguirá outro caminho. O Senhor não diz a Moisés: farei desaparecer todas as serpentes antes do cair da noite. Também não manda um vento que limpe o chão, nem abre uma fenda que as engula. Em vez disso, dá uma ordem estranha. Faz-lhe uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Números 21:8. Ou, conforme outra formulação conhecida, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is beaten, when he sees it, shall live. A resposta divina não contorna o escândalo. Ela o Deus manda levantar a imagem do próprio instrumento associado ao juízo, não para que seja adorada, não para que seja levada em procissão, não para que substitua a santidade do Senhor por um objeto manejável. Ela deve ser vista. E sendo vista na obediência à palavra divina, tornar-se-á sinal de vida. A cura será concedida no exato ponto em que fé e humilhação se encontram. O mordido terá de admitir necessidade, crer na promessa do Senhor e olhar. Haveria quem preferisse qualquer coisa mais ativa, uma tarefa mais grandiosa, um teste de resistência, uma peregrinação, uma receita. O coração humano frequentemente se sente mais confortável quando pode transformar salvação em desempenho. Só que Deus, naquele dia, não deu um desempenho, deu uma direção. Olha e vive. Há nisso uma pedagogia tremenda. O povo que antes falou contra o Senhor, agora precisa responder à palavra do Senhor sem adorná-la. O orgulhoso gosta de complicar, a incredulidade também gosta de complicar. Uma voz interior sempre pergunta: só isso? E só isso pode ser o campo de batalha inteiro entre rebelião e fé. A simplicidade da ordem escandaliza precisamente porque elimina a glória humana. Nada ali permitiria a alguém dizer depois: fui curado porque tive disciplina superior, técnica melhor, coragem comum. O homem viveria porque Deus prometeu vida a quem olhasse. Fique aqui por um momento. Há misericórdias de Deus que entram na história com aparência de humilhação. Aquele que estava gemendo na tenda talvez precisasse que alguém o levantasse para olhar. Talvez não tivesse força para mais nada. E justamente aí a graça mostraria seu desenho. A vida não brotaria de um último esforço heróico. Viria pela confiança depositada numa palavra que parecia simples demais para ser suficiente. Moisés recebe a ordem. O acampamento ainda está ferido. O chão ainda é perigoso. E o Senhor acaba de abrir, no centro do juízo, um caminho de cura que ninguém teria inventado por conta própria. Um metal erguido contra. O instinto Moisés fez a serpente de bronze e a colocou sobre uma haste, conforme Números 21:9. O texto não descreve longamente o trabalho das mãos dele, não nos prende à oficina. Também não oferece ao leitor detalhes para satisfazer curiosidade estética. A Escritura mantém o foco onde deve estar: a obediência do mediador e a promessa do Senhor. O sinal não tem valor autônomo. Seu valor está vinculado à palavra que o instituiu para aquele momento. Ainda assim, a cena possui densidade suficiente para exigir contemplação cuidadosa. Uma serpente, símbolo do juízo que se move pelo acampamento, agora aparece elevada num ponto visível. O que rastejava é erguido. O que matava é representado sem poder morder. O que provocava pânico é fixado. Há algo de profundamente significativo nesse gesto. O mal que corria solto pelo chão aparece exposto. Não desaparece da narrativa, mas é posto à vista sob o governo da palavra de Deus. A morte continua real no arraial, porém já não é a única coisa real. Ao lado do veneno agora existe uma promessa. O mordido não é orientado a examinar a própria ferida infinitamente. Também não é instruído a negar a dor. O Senhor não diz: finja que a mordida não aconteceu. Nem diz:
Concentre-se em si até produzir alguma energia de cura. A ordem desloca o olhar para fora. A vida virá na direção indicada por Deus. Esse é um dos movimentos mais difíceis para a alma ferida, deixar de fazer da própria condição o centro absoluto da atenção. Quantas vezes o ser humano, tocado pelo pecado, pela culpa ou pela aflição, tenta salvar-se olhando apenas para o próprio interior. Ali encontra medo, febre, oscilação, memória quebrada. E porque tudo isso está de fato ali, conclui que não há saída. Números 21 introduz uma lógica diferente. A realidade da ferida não é negada, ela é subordinada à promessa. O homem olha não porque a serpente de bronze possua magia, e sim porque Deus falou. Isso significa que o sinal funciona dentro de uma relação. Fora da palavra divina, restaria metal. Dentro da palavra divina, aquele metal se torna instrumento de misericórdia. Este ponto é decisivo, e o restante da história bíblica provará o quanto é fácil esquecê-lo. Objetos religiosos seduzem exatamente porque parecem oferecer acesso palpável ao sagrado. O coração idólatra prefere controlar um símbolo a submeter-se ao Deus vivo. Mas, naquele momento do deserto, Israel ainda recebe o sinal como sentença de obediência. Não toque, não carregue. Apenas olhe, porque o Senhor prometeu vida. Talvez alguns tenham resistido. A Bíblia não registra diálogos de incredulidade, mas a própria natureza humana os torna plausíveis. Sempre haverá quem se ofenda com a simplicidade da fé. Como olhar para uma figura pode me curar? Por que Deus não remove logo as serpentes? Por que esse caminho e não outro? Tais perguntas não são pequenas. Elas revelam o choque constante entre a sabedoria de Deus e a vontade humana de estabelecer seus próprios meios. O Senhor, porém, não negocia sua pedagogia com a soberba do enfermo. Aqui reside uma santa ironia. O povo que desprezou o sustento diário de Deus, agora precisa aceitar um modo de cura que não pode domesticar. A alma que dissera, não quis este pão, é levada ao lugar em que só pode viver dizendo, na prática, aceitamos esta palavra. A mesma boca que se exaltou aprende a salvação do olhar obediente. Há, além disso, um elemento público importante. A haste erguida torna a promessa visível para o arraial. Não se trata de uma revelação secreta reservada a poucos iniciados. O caminho da vida, naquela crise, está ao alcance do olhar de qualquer mordido. O moribundo mais fraco e o homem mais forte dependem do mesmo ato. A criança e o ancião dependem da mesma promessa. O meio de cura é comum porque a necessidade também é comum. Isso nivela o acampamento. A dor já tinha feito isso de um jeito. Agora a graça o faz de outro. Nenhuma tribo possui atalho, nenhuma família detém fórmula exclusiva. Ninguém pode comprar um acesso mais eficiente. Todos precisam olhar. Todos precisam receber. É o metal ali. Não recebe glória alguma própria. Ele serve apontando além de si. A obediência é dada a Deus. A vida vem de Deus. A promessa é de Deus. O sinal participa do ato salvador como servo, nunca como Senhor. Se alguém tivesse se inclinado diante da serpente erguida como se ela fosse divindade, teria traído o próprio sentido do milagre. Mas esse desvio viria séculos depois. No deserto, a urgência ainda os obriga a uma lição mais simples e mais pura. Olhar quando a lógica pede outra coisa. Olhar quando o corpo treme. Olhar quando a culpa ainda está fresca. Olhar porque Deus falou. Então, o texto nos conduz da ordem para a experiência concreta daqueles que a obedeceram. Não como espetáculo grandioso, mas como repetição de misericórdia no interior de um acampamento ferido. Elis Oelharama Números 21:9 fecha a cena com uma sobriedade que deveria nos desarmar. Se alguma serpente mordia alguém, e esse olhava para a serpente de bronze, vivia. O verbo se repete como ponte simples entre desespero e restauração. Mordia, olhava. Vivia, eles olharam.
Esse talvez seja o parágrafo mais curto que esta história suporta, porque às vezes a salvação precisa ser narrada sem excesso. Um homem ferido levanta os olhos. Uma mulher apoiada no braço de outra fixa a vista na haste. Um menino, chorando e sem entender tudo, obedece ao pai que aponta. Um ancião, cuja respiração já parecia falhar, reúne o restante da atenção e encara o sinal. E vivem. Não porque olhar fosse obra meritória. Não porque o gesto, em si, possuísse força sacramental desprendida da palavra. Vivem porque Deus decidiu honrar esse olhar com vida. Vivem porque a promessa não mentiu. Vivem porque, na economia da aliança, a fé se expressa muitas vezes numa resposta que parece pequena demais para o orgulho e grande demais para a incredulidade. Talvez alguém tenha olhado com clareza perfeita. Talvez outro tenha olhado em meio à tontura. Talvez um terceiro tenha olhado ainda tremendo, sem saber explicar o processo inteiro. O Textos não estabelece gradações de êxito psicológico. Não diz, viveu o que olhou com plena maturidade doutrinária, ou viveu o que realizou o gesto com intensidade exemplar. Diz apenas que o mordido olhou e viveu. Números 21.9. A suficiência repousa na promessa de Deus, não na elegância interior de quem responde. Isso não minimiza a fé, purifica-a. Muita gente imagina a fé como um estado emocional alto, uma certeza sempre serena, uma musculatura espiritual excepcional. O deserto oferece outro retrato. Ali, fé pode ser um homem assustado, fazendo exatamente o que Deus mandou. Pode ser uma mulher cansada, deixando que a palavra do Senhor tenha a última voz sobre o pânico. Pode ser a decisão de mover o olhar para onde a misericórdia foi indicada, mesmo quando o corpo ainda carrega ardor e a mente ainda sente a lembrança da morte próxima. A beleza nisso, porque a graça divina alcança pessoas reais, não versões idealizadas delas. O acampamento não foi curado por uma elite mística. Foi visitado por uma misericórdia suficientemente concreta para gente com febre, lágrimas, culpa e pouca força. E observe outra coisa. Deus não aboliu imediatamente toda a memória da mordida. O texto afirma a vida, não a amnésia. Uma cicatriz pode permanecer. Um susto pode demorar a sair do peito. A vergonha de ter falado contra o Senhor talvez seguisse com alguns por muito tempo. A misericórdia nem sempre apaga, de uma vez, todas as marcas pedagógicas do juízo, mas ela reabre futuro, e isso já é imenso. Viver ali significava mais do que sobreviver aquele dia. Significava ser devolvido ao caminho da promessa após ter quase morrido na própria rebelião. O Senhor poderia ter curado à distância, sem sinal visível. Poderia ter agido de modo invisível e igualmente eficaz, mas escolheu um caminho que ensinava. Escolheu vincular a cura ao olhar para gravar na história de Israel que vida se recebe na direção apontada por Deus. Essa lição iria muito além daquele acampamento. Ficaria esperando outro deserto, outra noite, outro interlocutor, outro levantamento. Antes de chegarmos lá, porém, precisamos sentir a densidade deste momento no próprio Israel. A comunidade aprende, por experiência, que o juízo de Deus não é sua última palavra para os que se voltam a Ele. Aprende também que o pecado nunca é trivial, pois precisou de uma intervenção extraordinária para que a vida fosse preservada. E aprende, talvez com espanto, que a salvação veio sem alarde heróico ou que salva é a promessa acolhida. Isso humilha o vaidoso e consola o quebrado. O vaidoso gostaria de oferecer algo mais vistoso. O quebrado teme não ter nada suficiente para oferecer. A resposta de Deus corta os dois caminhos falsos de uma vez. Nem triunfo humano, nem desespero sem saída. Olhe, viva, se ficarmos tempo suficiente nessa cena, ela começa a parecer maior do que si mesma. Como se o deserto, por um instante, estivesse guardando uma forma que ainda será preenchida de maneira mais funda.
como se a haste com a serpente já lançasse sombra adiante. Não uma sombra de idolatria, mas de significado. Não um sistema inteiro já explicado, e sim uma promessa deixada no tecido da história, aguardando a hora em que o próprio Filho de Deus a abrirá diante de um mestre de Israel que veio conversar à noite. Na conversa de noites séculos passam. O deserto fica para trás na linha do tempo, mas não na memória da Escritura. Então, numa noite de Jerusalém, um homem chamado Nicodemos procura Jesus. Ele vem com respeito, alguma cautela e muitas categorias religiosas intactas. Sabe reconhecer sinais, sabe falar de Deus, sabe se mover no vocabulário dos mestres. O que ainda não sabe é como Deus salvará. E Jesus, no curso dessa conversa, puxa do passado exatamente a cena de Números 21. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,14-15. Depois vem a declaração que tantas gerações conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16-17. Jesus não escolhe esse episódio por acaso. Entre tantas histórias disponíveis na memória de Israel, ele toma justamente a do povo mordido, do sinal erguido e do olhar que recebe vida. Com isso, ele nos diz que o deserto de Números 21 não era apenas um evento encerrado em si. Era também figura, sombra, preparo. Não porque a cena antiga fosse falsa, mas porque ela carregava significado que apontava além de si mesma. Note o cuidado. Jesus não diz que a serpente era bela. Não a transforma em símbolo positivo em si. Também não apaga o escândalo do episódio. Ele pega aquela narrativa dura, marcada por pecado e juízo, e a coloca ao lado de sua própria exaltação na cruz. Assim importa a necessidade divina aqui. Não necessidade imposta de fora, mas a necessidade do plano redentor de Deus. O Filho do Homem será levantado primeiro no madeiro da execução romana, levantado também na revelação pública do amor de Deus, levantado diante do mundo como aquele em quem se decide a vida e a perdição. O Verbo carrega ao mesmo tempo vergonha humana e propósito celestial. O que aos olhos do império parecerá derrota, aos olhos da fé, se tornará o lugar onde Deus expõe o juízo e oferece salvação. Nicodemos ouve isso de noite. Talvez sua mente tenha voltado imediatamente ao deserto. Talvez tenha visto, por um instante, o acampamento ferido e a haste no meio dele. Talvez ainda não compreendesse tudo. João 3 não nos entrega cada movimento interno do fariseu. Mas nós, leitores, somos autorizados a enxergar a ligação. O povo de Israel estava sob o veneno e recebeu um sinal para o qual deveria olhar. A humanidade está sob a condenação e recebe o Filho levantado para que quem nele crê tenha vida eterna. João 3:14-17. Não se trata de equivalência simplista. Cristo não é uma serpente. Cristo é o Filho enviado pelo Pai. O ponto da analogia está no levantamento e no meio de vida oferecido aos que pereceriam. Em Números, os mordidos vivem ao olhar, segundo a promessa de Deus. Em João, os que creem no Filho levantado recebem vida eterna. A tipologia não elimina as diferenças. Ela as ordena em direção ao cumprimento. E aqui o amor de Deus entra em cena com extraordinária nitidez. João 3:16 e 17 impede qualquer leitura que faça da cruz mero teatro abstrato. O Filho é dado porque Deus amou o mundo. Não é amor sentimental, frouxo, conivente. É amor que age no interior do problema real da condenação. O mesmo capítulo que fala de vida eterna fala de perecer. O mesmo anúncio que oferece salvação reconhece a seriedade do juízo. O Evangelho não nasce da cegação da culpa humana.
nasce da iniciativa de Deus em enfrentá-la sem poupar o próprio filho. Pare um momento e sustente essa tensão. No deserto, o povo não foi curado porque as serpentes fossem irreais. Foi curado no meio da realidade delas. Na cruz, o pecador não é salvo porque o pecado seja minimizado. É salvo no lugar onde o peso do pecado é encarado com toda a sua gravidade. A fé cristã não oferece consolo barato, oferece um Salvador levantado. Talvez por isso tanta gente prefira versões mais manejáveis de religião. Um código moral refinado pode ser admirável. Um sistema de disciplina espiritual pode produzir aparência de ordem. Um conjunto de rituais pode tranquilizar a consciência por temporadas. Mas Jesus fala de algo mais penetrante. Ele fala de vida para quem está morrendo. Fala de novo nascimento para quem não pode produzir a si mesmo. Fala de fé no Filho levantado como resposta à condição perdida do homem. Nicodemos, mestre em Israel, precisa reaprender tudo a partir dessa imagem. E nós também. Porque é possível aproximar-se das coisas de Deus com linguagem correta e ainda assim não compreender o centro. O centro não é o talento do homem religioso. O centro é o Filho dado. O centro é o levantamento necessário. O centro é a vida concedida àqueles que creem. Quando Jesus recorda a serpente erguida, ele não está apenas explicando um detalhe obscuro da Torá. Está reivindicando o deserto para si. Está dizendo que o eixo da antiga cena encontra nele sua realização mais profunda. O olhar que um dia se levantou para o sinal no arraial é agora convocado a se erguer para o Filho do Homem. Quem fizer isso, pela fé, não apenas sobreviverá a uma crise imediata, receberá a vida eterna. Feito pecado por nós, João 3, abre a porta da tipologia com a própria voz de Jesus. 2 Coríntios 5:21 nos permite entrar mais fundo na lógica da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa frase precisa ser manuseada com reverência. Ela não diz que Cristo pecou. Diz o contrário, ele não conheceu o pecado. E ainda assim foi feito pecado por nós, no sentido em que carregou judicialmente o peso da nossa condição diante de Deus. Aqui o paralelo com Números 21 ganha contornos mais intensos. No deserto, o sinal daquilo que feriu o povo foi levantado como meio de vida, segundo a palavra do Senhor. Na cruz, o Filho sem pecado é exposto como aquele que entra no lugar do pecador, assumindo sobre si o juízo que não lhe pertencia por natureza. O escândalo é maior, a glória é maior, o alcance é infinitamente maior. Não convém falar disso depressa, porque há coisas que a mente apreende antes que a consciência aceite. Sabemos repetir que Cristo morreu por nós. Sabemos citar a cruz. Sabemos dizer salvação pela fé, mas o coração frequentemente tenta proteger a própria dignidade de um detalhe central. Se o Filho precisou ser levantado por causa de nós, então nosso estado era mais grave do que gostamos de admitir. Havia veneno real em nossa história. Havia morte merecida no horizonte. Havia condenação da qual não sairíamos com autocorreção. O Evangelho não é melhoria de desempenho, é resgate. É por isso que a antiga cena do deserto continua tão útil à pregação cristã. Ela nos impede de romantizar a condição humana. Os israelitas de Números 21 não estavam apenas desconfortáveis. Estavam mordidos e morrendo. O pecador diante de Deus não está apenas desajustado. Está perdido, a menos que lhe seja dada a vida de fora dele. E essa vida, segundo Jesus, vem pelo Filho levantado. João 3, 14 e 17. A cruz, então, pode ser lida como o lugar onde Deus não esconde o juízo, mas o concentra de modo redentor. O mundo religioso muitas vezes deseja uma salvação sem escândalo. Quer bem sem exposição do mal, quer perdão sangue. Quer eternidade sem o constrangimento de confessar culpa. O Evangelho não segue esse caminho. Ele nos leva a um madeiro.
E naquele madeiro, Filho amado é entregue em amor para que pecadores não pereçam, mas tenham vida. João 3,16. Aqui surge uma verdade pastoral preciosa. O olhar da fé não termina na análise do veneno. Ele se volta para o substituto dado por Deus. Isso não diminui o arrependimento. Impede que o arrependimento se converta em cárcere. Há pessoas sinceras que reconhecem o próprio pecado e, ainda assim, continuam espiritualmente paralisadas porque fazem da culpa um altar. Olham para a ferida sem cessar, voltam à mordida, ao erro, à memória, ao fracasso. E embora a consciência de pecado seja necessária, ela se torna destrutiva quando recusa levantar os olhos para onde Deus mandou. A cura de Números 21 veio com um movimento simples e humilhante. A salvação em Cristo também exige essa humilhação. Crer é desistir de estabelecer um outro caminho. Crer é render-se à forma de Deus salvar. Crer é aceitar que a vida eterna não será alcançada por estoque moral, pedigree religioso ou lucidez tardia, mas por união com o Filho dado pelo Pai. Por isso João 3,17 soa tão amplo e tão firme. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Alguns leitores, com razão, tremem diante da linguagem sacrificial e judicial da cruz. Tremem porque sabem que estamos pisando em terreno santo. É bom tremer. A cruz não foi projetada para ser decorativa. Ela é o lugar em que o amor de Deus brilha em forma de entrega custosa. É o lugar em que a santidade não se dobra e a misericórdia não recua. É o lugar em que a vida se abre justamente porque o juízo foi enfrentado. É ainda assim, no centro dessa grande obra, permanece a mesma simplicidade ofensiva para o orgulho humano. Olha e vive, crê e tem vida. A teologia cristã desenvolverá implicações, doutrinas, vocabulários necessários. Tudo isso tem seu lugar. Mas a resposta do pecador continua espantosamente próxima daquela do moribundo no deserto. Deus levantou diante de nós aquilo sem o qual pereceríamos. Nossa tarefa não é inventar outro remédio. É receber essa recepção, porém, jamais torna a cruz um objeto neutro, assim como a serpente de bronze podia ser gravemente mal compreendida se separada da palavra que a instituiu. Também, os sinais centrais da fé cristã podem ser corroídos quando a religião prefere controlar o símbolo em vez de obedecer ao Senhor do símbolo. A história bíblica conhece esse perigo, e a própria serpente de bronze, séculos depois, provará como um auxílio santo. Pode apodrecer nas mãos de um povo inclinado à idolatria. Neuskta, a história poderia ter terminado no deserto como um belo memorial de juízo e cura. Mas a Bíblia não costuma lisonjear a memória religiosa do povo. Em 2 Reis 18:4, lemos que o rei Ezequias quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan, ou Nehushtan, conforme outra transliteração. O detalhe é devastador e instrutivo. Aquilo que um dia serviu à misericórdia de Deus tornou-se, mais tarde, ocasião de idolatria. O sinal foi preservado, mas o sentido foi perdido. O objeto ficou, a obediência sumiu, a memória material resistiu, a fidelidade espiritual apodreceu. O povo passou a oferecer incenso à serpente. Não olhava mais através dela, para a promessa do Senhor. Curvava-se diante dela, como se a coisa pudesse conter em si o poder que um dia apenas servira. Esse é um dos pecados mais persistentes da religião humana. Transformar meios em senhores, auxílios em absolutos, lembranças em deuses. O coração idolátrico não precisa inventar sempre algo totalmente estranho. Muitas vezes, ele pega justamente aquilo que foi legítimo em um tempo e o endurece contra o próprio Deus. O símbolo que deveria apontar além de si passa a capturar a devoção para si. Ezequias, segundo 2 Reis 18:3 e 6, fez o que era reto perante o Senhor,
removeu altos, derrubou colunas, cortou postes ídolos e quebrou a serpente de bronze. Não foi irreverência, foi reforma. Não foi desprezo pela história de Moisés. Foi honra verdadeira ao Deus de Moisés. Porque, quando um objeto sagrado ocupa o lugar que pertence só ao Senhor, quebrá-lo pode ser um ato de fidelidade mais puro do que preservá-lo. Há algo de muito humano na palavra Nehushtan, cujo som, segundo a própria nota do texto, lembra os termos hebraicos para bronze e serpente. 2 Reis 18:4. O nome parece reduzir o objeto a coisa de bronze, como quem arranca dele a falsa aura que o povo lhe deu. Ezequias recusa qualquer sentimentalismo que impeça a limpeza do culto. O que Deus usou num momento não recebe, por isso, direito de usurpar o coração do povo para sempre. O Senhor permanece livre. Seus sinais são servos, não rivais. Essa parte da história precisa ser ouvida por toda geração religiosa, porque a idolatria raramente se apresenta no início como aberta rejeição a Deus. Ela costuma vestir linguagem de reverência. Incenso sobe, gestos parecem devotos, tradições são defendidas com zelo. O problema é mais fundo. O coração já não se move em direção ao Senhor vivo, mas se apega ao instrumento. O homem sente segurança no visível, no manipulável, no herdado. A fé, porém, é chamada a permanecer obediente ao Deus que dá sinais sem jamais ficar preso a eles. Vale aplicar isso com cuidado. O problema não está em toda memória, símbolo ou prática de recordação. A Escritura mesma conhece memoriais, festas, sinais e palavras visíveis. O problema aparece quando tais coisas deixam de conduzir ao Senhor e começam a absorver para si a devoção. O bronze de Números 21 só foi legítimo enquanto permaneceu subordinado à palavra de Deus e à necessidade daquele juízo específico. Quando se converteu em foco de oferta e culto, tornou-se armadilha. Há uma linha fina e decisiva entre ajuda e usurpação. Muita gente jamais adoraria uma serpente literal. Ainda assim, pode tratar experiências passadas, linguagens religiosas, objetos, líderes, métodos ou marcas de espiritualidade como se neles residisse a vida. Pode oferecer incenso invisível ao que apenas deveria apontar para Cristo. Pode defender uma forma antiga depois que seu coração já deixou de obedecer ao Senhor presente. Pode amar o sinal e resistir ao Deus que o instituiu. A força de Ezequias está em ter preferido a verdade do culto à nostalgia do objeto. Ele não argumenta que a serpente precisava permanecer por causa de seu valor histórico. Não a musealiza, não a emoldura. Quebra. Às vezes a fidelidade exige mão firme contra aquilo que antes, em outro momento, serviu bem. Se hoje ocupa lugar indevido, hoje precisa cair o sim. A história da serpente de bronze se desdobra em duas direções opostas. No deserto, ela foi meio de vida sob a palavra de Deus. Nos dias de Ezequias, ela virou teste de purificação do culto. O mesmo objeto testemunha, em momentos diferentes, tanto a misericórdia divina quanto a capacidade humana de perverter o sagrado. Isso deveria nos tornar humildes, não porque os sinais sejam maus, mas porque o coração humano é perito em sequestrar o dom e transformá-lo em ídolo. Por isso, quando chegamos a Cristo, precisamos dizer algo com toda a nitidez. Ele não é um objeto religioso disponível para uso devocional genérico. Ele é o Senhor vivo. Não pode ser reduzido a emblema. Não pode ser transformado em adereço emocional. O Filho levantado em João 3 chama a fé, ao novo nascimento, à vida eterna. Qualquer religião que tente transformá-lo em mero artefato simbólico repete, em outro nível, o erro que um dia encheu de fumaça a serpente de bronze, o olhar, que permanece voltemos. Então ao deserto, não o de Sinai, mas o que persiste em cada geração, quando o coração se cansa da provisão de Deus. A história de Números 21 não sobrevive na Escritura apenas para satisfazer curiosidade
sobre um episódio severo do caminho de Israel. Ela permanece porque continua diagnosticando e chamando. Ela diagnostica, antes de tudo, a rapidez com que o ser humano degrada o dom em motivo de queixa. O maná de ontem pode se tornar o desprezo de hoje se o coração perder o temor. A bondade repetida de Deus pode ser tratada como obrigação se a alma se acostumar a receber sem adorar. E quando isso acontece, o homem não está apenas de mau humor, está reinterpretando o próprio Deus como insuficiente. Isso é grave. Continua sendo grave. Ela diagnostica também nosso desejo de sermos salvos por meios que preservem nossa autonomia. Queremos caminhos que nos permitam alguma glória residual. Gostaríamos de acrescentar mérito ao milagre. Preferimos métodos que possamos administrar. Deus, porém, continua conduzindo pecadores ao ponto onde só resta receber. No deserto foi: olha e vive. No Evangelho crê no Filho e tens a vida eterna. João 3, 14 e 17. A forma muda em sua posição na história da redenção. A humilhação da graça permanece. Ela chama, ainda, nossa atenção para o perigo constante da idolatria religiosa. Aquilo que um dia serviu à fé pode, sem vigilância, tornar-se substituto da fé. O coração humano consegue incendiar com incenso até mesmo o que Deus dera apenas como seta. Por isso Ezequias continua necessário. Há horas em que a renovação do culto exige quebrar o que muitos chamam sagrado, justamente para que o Senhor volte a ser visto como Senhor. 2 Reis 18, 4, 6. Mas acima de tudo, esta história chama o olhar. Não o olhar curioso do espectador, não o olhar dominador do analista, não o olhar nostálgico do colecionador de símbolos. O olhar que ela chama é o do necessitado. É o olhar de quem finalmente aceita que está mordido demais para salvar-se sozinho. É o olhar de quem cessa a negociação. É o olhar de quem não transforma a culpa em última palavra, nem a religião em esconderijo, nem a tradição em substituto do Deus vivo. É o olhar que se ergue, porque Deus ergueu diante de nós seu próprio Filho. Quando Jesus falou a Nicodemos sobre a serpente levantada, ele não estava oferecendo uma associação literária elegante, estava revelando o coração do Evangelho. O Filho do Homem seria levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. E essa vida não nasce de um sentimentalismo religioso, mas do amor de Deus que deu seu Filho. João 3, 16, 17. Ainda ouvimos por trás dessa promessa a forma antiga do deserto. Mordido, olha, culpado, crê e vive. Talvez alguém tenha chegado até aqui com a alma ressecada pela repetição. Talvez a provisão de Deus lhe pareça modesta demais, lenta demais, comum demais. Talvez a boca já tenha dito coisas duras em dias de fadiga. Talvez haja vergonha por isso. O capítulo do deserto não foi escrito para alimentar desespero ritualizado. Foi escrito para conduzir o leitor ao ponto em que a misericórdia de Deus pode ser recebida como misericórdia. O povo confessou: pecamos, Números 21:7, e encontrou não indiferença, mas uma resposta que abriu o caminho de vida. Talvez outro leitor conheça bem a tentação de transformar sinais em absolutos. Ama símbolos, formas, legados, experiências antigas. Nada disso é seguro se o coração já estiver obedecendo ao Senhor vivo. A reforma de Ezequias avisa que até a serpente feita por Moisés pode precisar virar pó se começou a roubar incenso que pertence só a Deus. 2 Reis 18:4. O Evangelho não tolera concorrentes. E talvez haja também quem esteja cansado de olhar para si, cansado da própria ferida, cansado da análise da culpa, da tentativa de consertar o que não consegue, do medo que gira em torno do mesmo centro. Para esse, a antiga ordem continua servindo como ponte pedagógica para a nova. Não faça de sua mordida um trono. Erga os olhos para onde Deus mandou. A vida em Cristo não depende de você chegar inteiro.
depende de ele ter sido dado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Isso significa que a cruz foi erguida precisamente para a gente que não poderia reivindicar saúde própria ao deserto. Termina um dia. O povo segue viagem. A areia não fala por último. A serpente de bronze cumpriu sua tarefa. E na história maior, acabou desmascarando nossa tendência de corromper até o que recebemos de Deus. Mas o filho levantado não será quebrado como Nehushtan, não será reduzido a coisa alguma, não perderá sua glória nas mãos dos homens. Ele permanece Senhor, e o chamado permanece simples o suficiente para ferir o orgulho e consolar o desesperado. Olhe para ele, não com a distância elegante de quem apenas estuda, não com a curiosidade fria de quem coleciona temas bíblicos, não com o apego supersticioso de quem quer um símbolo sem arrependimento. Olhe com a necessidade de quem quer viver. A estrada ainda é longa para muita gente. O coração ainda se encurta em muitos desertos. O pó continua entrando pelas tendas da alma, mas a Escritura nos entrega esta cena para que não erremos o foco na hora da crise. O pecado mata, a graça fala. Deus julga sem deixar de ser misericordioso. E no centro de sua misericórdia, ele ergue diante do mundo o Filho amado. O sim à antiga história encontra seu repouso. Não num objeto preservado, não numa curiosidade exótica do caminho de Israel. Encontra repouso naquele que tomou sobre si a vergonha do madeiro e, sendo levantado, abriu vida para todos os que creem. João 3:14-17. O deserto ensinou Israel a olhar. O Evangelho ensina a igreja a não desviar esse olhar. E quando todas as explicações já foram dadas, quando toda a defesa do ego caiu, quando a boca enfim se cala diante da santidade e da misericórdia de Deus, resta este gesto humilde e decisivo: levantar os olhos na direção certa. A promessa ainda ecoa.